esse é mais um programa Terceira Margem do Rio em Revista. Nosso tema de hoje, nós falaremos sobre Abraão. Avraham. Então continue, Léo, por favor, em hebraico. Nossa, Léo, ele não interrompe a introdução. Não. Mas é Abraão. A gente faz questão. Estamos com o quórum completo, com Lucas Como Iglesias. que é o nome de Abraão em hebraico? Lucas Léo? Iglesias. Por favor. Abraham é antes de Deus mudar o nome ou depois? Depois, claro. E como é que era antes? Avraham. Caraca! Toma! Uau! Lucas Iglesias, Felipe Valente, fala que o Léo não Dr. sabe Thiago hebraico. Arraes, quase Dr. Edson Nunes. Você não sabe nem quando vai ao ar pra falar isso. Mestre Felipe Valente, meu amigo. Mestre. Parabéns, Valente! Pra quem não sabe ainda, Master essa Coach temporada- Leonardo Gonçalves. Essa temporada vamos falar de personagens bíblicos do Antigo Testamento. Semana passada falamos de Noah Olha só. e agora estamos Léo, falando de não bate na Avraham. mesa, cara. Avraham. Só o lance é colocar o peso, tá? Colocar o peso, Não é que é o que bater. o Felipe mais fez e o Thiago em segundo lugar. Ele está colocando o peso neste momento. Tira o braço e a mesa vai se mexer. Não tô com peso. Ó, então você está tensionando o abdômen. O Thiago tá assistindo NBA enquanto a gente tá gravando. Oi? Talvez porque ele não se identifique com... Vai, vamos mostrar isso. Olha, vai, cara. vamos mostrar aqui perto da câmera. Não tá no intervalo. É É um isso. jogo importante. Deu cento e poucos É assim, jogos de cada time. é assim que o Dr. Thiago Arraes leva a sério a palavra de Deus. Bom, pelo menos eu trouxe a Bíblia, né? Tá aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Aonde? Quantas traduções você quer? Não, Quantas eu traduções só você preciso quer? da minha. Em quantas línguas diferentes? Não. Você quer se a do você Martin está na Boa? rua, se você está parado num ponto de ônibus com esse celular na mão, quantas pessoas vão identificar você como um cristão verdadeiro adorador? Talvez eu seja um agente infiltrado. Mas eu, com a minha Bíblia, todos saberão que eu sou um homem Você é um movido. tzadik. Você é um tzadik, que é a palavra que nós aprendemos semana passada, que significa justo. Muito bem, então vamos lá. Eu acho que é até uma boa, você falou brincando, mas é um bom ela, né? Tem um texto do Martin Buber, desculpa a pronúncia, Não, é isso mesmo. mas Desculpa assassinar o Ademão. num livro que chama On the Way to Bible, acho que tem um texto sobre Abraão e ele fala que a história de Abraão é basicamente, além de vários outros aspectos, ela é recontada a partir da história de Noé. Isso eu achei interessante. Ele inclusive fala que na história de Abraão aparecem as 3 palavras-chave em referência a Noé, que são tzadik, que você mencionou no início, tamim, e fala também que Abraão deveria andar com Deus, O né? que é tamim mesmo? Desculpa. Puro, Blameless. íntegro. Íntegro. Perfeito. Só para referenciar aqui, né? Que em essa é a Gênesis, palavra que depois é usada em Êxodo para o cordeiro que deveria ser apresentado? puro. Essa isso, mesma palavra? Isso aí. Isso Tamim? Tamim. Mim. Tamim. Então, só referenciando, né? Gênesis 15:6 fala ali que ele creu e foi imputado como justiça, né? Isso aí. E Gênesis 17:1 quando Um fala... só um parênteses bonito, que é muito bonito esse texto, antes de você terminar. Não, Mas- só. E fala andar na presença e ser perfeito e íntegro, só isso. São as 3 Pode palavras. falar. Não é que bonito que, voltando também à história de Noé, que a gente está falando sobre como graça é uma ação divina e a justiça dele parte disso, aqui em Gênesis 15 é interessante que, de novo, Abraão creu no que Deus haveria de fazer, isso lhe foi imputado por justiça. Em outras palavras, a justiça... A questão justiça e misericórdia é tão entrelaçada que a palavra para esmola, quando a pessoa vai pedir esmola, por exemplo, você vai lá no Western Wall, como que é, no Cotel? Em qualquer lugar que tem gente pedindo Muro das eles- Lamentações. no Muro das Lamentações sempre tem as pessoas pedindo o quê? O que eles pedem? Esmola. Que qual a palavra? Tzedakah, que é o quê? Justiça. Ações Eles de não justiça. pedem esmola, é justiça. Você dar esmola, você ajudar o órfão, a viúva, é você praticar justiça. Ou seja, como é indissociável o conceito de justiça com o conceito de misericórdia. Inclusive, no dia da expiação, né, na música Vino Malcano, a gente vai pedir tzedakah, a gente vai pedir justiça, mas na forma de misericórdia, que é o Vachesed. Vindo? Muito bom. Hoje Abraão. Vamos falar sobre a primeira menção de Abraão, ele aparece a primeira vez na genealogia em Gênesis 11. 11. E aí tem o Muito Gênesis bem 12. colocado lá, inclusive. Muito bem. Tem uma coisa O cara fala curiosa. um negócio, em relação o cara é tão burro, o cara só fala besteira, e quando ele fala um negócio óbvio, parabéns. Não, Tem que achei legal. elogiar. Normalmente o pessoal pula pro 2, mas legal. Não, pô, começa. Diga, Valência. Uma coisa legal sobre Abraão é que ele surge também como
no início de Gênesis, quando o início de Gênesis 12 vai falar sobre Abraão e a maneira como ele é chamado, me parece não, o próprio no livro do Turner fala sobre essa antítese entre o chamamento dele e a maneira como as pessoas se organizam em torno da Torre de Babel, né? Abraão é a resposta de Babel. A resposta de Babel, acho bem legal. E é legal que assim, ela é resposta, mas ao mesmo tempo o texto cria uma falsa expectativa, na minha opinião, porque você está lendo, daí você tem Babel, daí você tem um pouco ainda de genealogia, né? Fala sobre Sem, e daí quando você está vendo de novo o plano lá do que era a genealogia anterior, que é espalhar o povo pela terra, acontecendo através de Sem, do nada, esterilidade. A esposa de Abraão Sara não tem filhos. E daí o que eu gosto é esse paradoxo, não é nem paradoxo, tipo uma justa posição. Essa tensão. De esterilidade e o início do capítulo 12, que é Deus falando. E essa combinação, sabe? Eu vou abençoar você. Esterilidade e a voz de Deus continuar. Exatamente. E a intervenção divina. Como se a esterilidade fosse a arena para a atuação de Deus, entendeu? E a intervenção divina aparece nesse contexto. Acho que isso não deixa de ser uma conexão com Babel também, porque, de novo, a maneira como o povo está se organizando, de novo, relembra o período antes do dilúvio, né? Essa desassociação do plano divino, desassociação do plano divino para o que a humanidade deveria ser, caminhando nessa direção, e Deus mais uma vez tendo que intervir de uma forma diferente, obviamente. Então, que é interessante que é interessante, porque o plano de Deus para o que o povo deveria ser antes do pecado. Antes do pecado, que continua válido. Tanto em Gênesis 6 quanto em Gênesis 11, você tem a sombra de 1 e 2, Gênesis 1 e 2, ou seja, o pecado não muda o plano de Deus. Não, continua. Ele torna o plano de Deus difícil, mas ele não muda o plano de Deus. Continua. Assim, eles vão para uma terra da mesma forma como Abraão é chamado para sair da terra dele para um lugar que Deus ainda mostraria. Em Babel, curiosamente, eles saem do Oriente, migram para um lugar que eles decidem onde eles migram para o Oriente. Migram, exatamente. Eles saem do Oriente para o Oriente. Em direção ao Oriente. E eles que lembra Caim. E eles vão naquela planície de Sinai e falam assim, é aqui que a gente vai ficar. Curiosamente, é uma decisão deles, não é algo que Deus aponta. Divino, né? Te devia escrever um artigo só sobre os negócios do Oriente. Porque o Éden está no Oriente. Quando eles saem do Éden, eles vão para o Oriente. Na Torre de Babel, eles saem do Oriente para o Oriente. Sim. E tudo está relacionado ao Oriente. Tudo é o Oriente. Quando Caim foge da presença de Deus, ele foge para o Oriente. Mas você tem teses sobre isso? De que quando sempre tem, vai para o Oriente, alguma coisa está errada. O Oriente sempre... Não, mas Deus constrói o Jardim do Éden no Oriente. Temos que voltar para a ideia do santuário, do templo. O santuário. Que é sempre voltado para o Oriente. Então, a ida em direção ao Oriente é a ida ao oposto da entrada do santuário. Então, por isso que é visto negativamente. Você está se distanciando da ideia de Deus que aparece em Caim. E em Caim aparece isso, né? Que ele se ausentou da presença do Senhor, o que abre toda a questão filosófica, né? Mas Deus não está em todo lugar, a gente não consegue escapar da presença dele. O santuário fica no Oriente, eles saem do Oriente para o Oriente. Exato. É que a abertura do santuário é em direção ao Oriente. Além de estar no Oriente. E se a pessoa está indo para o Oriente, ela está se distanciando da... Exato. Em vez de se aproximar do santuário. Mas o que eu quero ressaltar você está colocando um layer a mais. É uma ironia. É a ironia da parada. Tipo, a presença de Deus está no Oriente, eles fogem do Oriente para o Oriente. Ou seja, foge da presença de Deus, mas não foge, porque ele está no Oriente também, enfim. Certo. Agora, e a questão do nome também é curioso, né? Porque em Babel tem essa coisa do edificar a torre e façamos um nome para nós, né? E a promessa do nome, a promessa que se tem a ver com a questão do nome. A ideia de fazer também, o nome está relacionada exatamente à violência, né? Façamos o nome para nós mesmos. Né? Então, vamos fazer uma torre, a gente vai tocar só para a gente ter controle sobre Deus. Controle sobre Deus. Sobre o acesso a Deus. Aquela tradução equivocada de Babel como confusão, quando Babel significa a porta de Deus. Confusão é resultado de quem está. Exatamente. Mas não é de quem quer controlar a porta de acesso Babel vem a Deus. E você vê isso se repetir nas ações de Nabucodonosor lá em Daniel 1, né? Quando ele controla tudo que diz respeito, toma os utensílios do tesouro, da casa do tesouro. Do templo, aliás, toma os utensílios do templo, troca o nome dos caras, troca a roupa, vai pegando tudo isso, determina o que comer. Mas aí tem uma outra ironia, porque aqui em Babel, em Gênesis 11, eles querem subir e tomar. E em Daniel capítulo 1, Deus entrega. Então essa é a grande ironia, a grande reversão das coisas. Aqui o homem quer chegar lá. Quando chega em Daniel 1, Deus entrega.
Tá, vamos agora para Abraão, porque tá muito interessante, mas já passaram-se 10 minutos, a gente não falou de Abraão ainda praticamente. Não, mas aqui Logo- é a terceira logo marca de tá aí cara. pra- Abraão foi chamado por Deus para que ele se tornasse próspero. Não, e- mas Não, mas que assim, Não, existe, não, peraí, mas Não, talvez não, uma boa maneira de introduzir, e talvez, Abraão enfim. precisa de uns 2 episódios. Sim. É, Não mas tem 2 acho- episódios para Abraão, tem? Por quê? A gente pode criar. Desculpa, Edson. o legal é que na O Bíblia... YouTube é nosso, como o Edson disse. Hashtag, o YouTube é nosso. Uhul. Mas eu acho que vai precisar de 2 episódios sim. Continuando. É interessante que na Bíblia você tem ciclos. Então esse programa é uma introdução a Abraão. Não sabemos ainda, mas talvez. Então, você tem ciclos, certo? Você começa com o ideal divino para a ordem da criação do mundo, humana, tá tudo bem. Vem caos, pecado. Aí vem a resolução divina, Gênesis 3,15, a promessa do que aconteceria no futuro. Ordem de novo, tem filhos, nascem. Caos, mais uma vez, com a morte de Abel. Deus vem com a resolução. Sete nasce. Harmonia de novo. Então na Bíblia você tem esses ciclos. Agora o curioso é que quando você chega pós-dilúvio, tá tudo certo mais uma vez. Babel começa caos mais uma vez. Intervenção divina para trazer resolução. O texto acaba sem uma resolução clara, igual, por exemplo, o nascimento de Sete, alguma coisa. Então Babel, a história, na verdade, está em aberto ainda até o aparecimento de Abraão. Porque Abraão se torna daí de fato a resposta para o que acontece em Babel. Ele Vocês querem fazer um nome para vocês, eu vou fazer um nome. Exato, eu vou fazer escolher um uma que faço o nome. e começa uma Eu nova etapa. engrandecerei o seu nome e em Exatamente. ti serão benditas todas as nações. Exatamente. De De novo, novo, por causa do que eu vou te dar, que é um filho de um ventre que está seco. O que vai ser um ensinamento recorrente na história de Abraão. Olha a síntese do Valente. Muito bom. Mas no final... Mas é só um negócio também curioso, antes da gente desembocar nisso daí que é bonito, é que você tem de Gênesis 1 a 9, o problema é com que a terra vai produzir. Né? Que a terra vai Gênesis produzir. 9? 1 a 9. 1 a 9. Gênesis 1 a 9, o foco é no que a terra produz. E você não tem problema de fertilidade do homem. Você tem problema de fertilidade da terra. E a partir de Gênesis 11, você tem problema de fertilidade no homem. E não na terra mais. Mas Então, porque você o tem homem um- não tem uma terra também, né? porque Abraão está deslocado da Tá terra. deslocado da terra. Mas é interessante, você tem, a terra vai ser Nossa. infértil no capítulo 3. A terra Apesar vai ser que infértil. quando ele chega na terra, a terra está com fome. Então você tem toda Tem essa fome ideia. na terra. O que leva à morte, Então, que também, enfim. Mas não é o foco mais. Certo. Porque a maldição é da terra, então a preocupação é com a terra. Em Gênesis 4 a terra produz. Aí Caim sofre a maldição, a terra não vai mais produzir. Aí de novo não vai produzir. Aí vem genealogia, né? Ou seja, não resolveu o problema. Aí a terra não vai produzir mesmo no dilúvio porque acabou tudo, está tudo destruído. Mas aí quando ele sai da arca, primeira coisa que Noé faz depois do altar, etc., da aliança Vinhedo. com Deus, ele faz o vinhedo e a terra produz. Então, esse problema com a produção da terra, ele aparece, mas nunca acontece. E agora aqui acontece um problema, é enunciar Isso um é uma problema, brincadeira também. E é uma brincadeira. Com o fato do homem provir da terra. Então, o homem não produzir é também a terra não produzir, mas de uma maneira diferente, metafórica, sendo que Adão vem da terra, toda a questão do Adão era mal. Isso é uma viagem agora que eu tive agora. Sim, tem não. relação, tem relação. Mas é humilhar aqui curioso no que programa. Sara aparece infértil e assim que eles chegam na terra, a terra também não produz nada e tem vida, eles precisam escapar. Então é a interposição. São recursos literários terra, também, né? quando eles chegam na terra, mas a terra ainda não é deles. Porque Não a terra que pertence. vai ser dada, ela é fértil. A terra que Deus promete, ela é fértil. Quando eles chegam na terra, a terra Mas- que não é dele ainda. Mas podemos presumir que essa fertilidade não se refere apenas à terra, se refere também às pessoas, ao ser Sim, mas humano. é porque você não tem essa... Distinção. Não, lembra da maldição da mulher, né? Qual a Sim. maldição da mulher? Não é a maldição da mulher, é a punição da mulher. A né? punição. Porque Calma lá, né? O A pessoal. serpente é amaldiçoada, a mulher não, a mulher é punida. Mas a punição da mulher tem a ver com gravidez. Mas você não tem nenhum relato de problema com isso daí. Até De Gênesis dores 11. no parto. Então, é dores no parto. Você faz assim, Bom, mas você não, vê é como assim. tem uma relação intrínseca, como existe uma relação intrínseca entre o homem e a terra, a maldição, a punição do homem ser da terra e a punição da mulher ser sobre Nascimento. a questão da fertilidade, Não. os dois na verdade têm a ver com A punição do homem em relação de onde ele veio, que é a terra, a punição da mulher em relação de onde ela Não, veio, eu que é o sei, homem. mas a mulher veio do homem, mas o ser humano veio da terra também, de qualquer forma. Que está interligada acaba- à questão de nascimento e produção da terra. Sim. Não, tá. Mas aí lembra que Existe a uma mulher, equivalência. a mulher ela tem dois problemas com o nascimento. A Etzavon, ela vai ter fadiga para gerar, vai ser dificultoso gerar, e ela vai ter dores no parto. São duas coisas diferentes. Ok? Fadiga e dores são diferentes. são diferentes. De que maneira são diferentes para o Não texto? está explicado, mas Não, é assim, tá bom. ele vai colocar duas coisas. E o homem vai ter Etzavon em relação à terra. Fadiga. Fadiga para Mas não produzir tem a dores. terra.
não aparece dor, Tem mas um ele suor morre. só. Suor no rosto. E ele O morre. suor é o savon ou não? Não, é outra palavra. é outra palavra. Então tem 2 palavras para o homem em relação à terra, tem 2 palavras para a mulher em relação Mais ou ao menos parto. isso, sim. Certo. Desculpa. Não, tá bom. Interessante, mas é porque a questão aqui, a partir de Gênesis 11 que você falou e o Valente falou, da impossibilidade, da intervenção divina, é exatamente isso. Ele anuncia um problema que não existia até aqui, que ninguém nem, tipo, não acontece em nenhum momento. Sai do Éden, já tem Caim e Abel, aí tem Sete, aí tem genealogia atrás de genealogia, aí tem Gênesis 10, genealogia. problema novo. Aí Tem problema de problema ventre novo. fechado, É um problema né? novo. É um problema Agora, novo. teologicamente falando, obviamente, é algo além do que aparenta ser. Porque normalmente, obviamente, mulheres não terem filhos na época era uma questão problemática socialmente falando, E teologicamente. economicamente, teologicamente ligada a Gênesis 3, porque se a E Gênesis semente 1 também. prometida... Gênesis 1 por causa... Se a semente Você prometida vê vem 28, através do nascimento do filho, a impossibilidade de ter filhos impossibilita a vinda da semente, logo, E que é o Messias. não de salvação, E é o não cumprimento da ordem de Gênesis 1 também. de se multiplicar e crescer. Exatamente. Que são os dois, os paralelos. Né? Então, Que inclusive em Gênesis 11 na Torre de Babel estão ignorando, porque era para se espalharem sobre a terra e eles Exatamente. resolvem se juntar no mesmo Estão lugar. desobedecendo. Estão desobedecendo claramente a Certo. ordem de Certo. Gênesis Espalhar. 11. Cara, é muito louco, né? Porque o cumprimento daquilo que se espera não diz respeito àquilo que o homem é capaz de compreender, né? Que é a mulher ter fertilidade ou não, mas é daquilo que ele diz. Porque eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Agora, Posso pegar? Eu preciso carregar, eu tô com pouca bateria. claro, É pode que eu carregar acho seu bonito, celular. porque o tempo inteiro nós não temos esse problema. sim. E aí, a partir de aqui, existe um problema. Não existe um problema. Eu Esse- disse que vai E acontecer. esse problema é anunciado Mas de Deus duas ignora maneiras. no capítulo 12 do chamado. Simplesmente fala, você vai ser uma grande nação. Uma grande nação. E esse problema é enunciado de duas maneiras também, que também é interessante. E aí tem o livro da doutora Suzana Schwartz, a Esterilidade na Bíblia Hebraica, que é nosso orientador, minha e do Lucas. Um abraço para a doutora Suzana. Ela não vai ouvir, mas enfim. Mas o abraço foi lá. Se ela ouvir, legal, um abraço. Ou se alguém pra ela. conhece a doutora Suzana além É de o livro- nós, fala pra ela que nós mandamos um abraço. E mencionamos seu livro sobre esterilidade na Bíblia Hebraica. Que ela vai, que é o doutorado dela, ela vai trabalhar toda essa questão a partir de Gênesis 11, né? E esses dois enunciados aqui são interessantes. Se eu falar besteira, depois ela vai me corrigir e mandar um e-mail. Mas você tem o dizendo que sarará, cará, né? E esse acará, quando você vai estudar o contexto de acará, é sempre uma questão externa, né? Então, quando está ligado, por exemplo, aos animais, né? Os animais eram já reteados, né? Cortavam os tendões para eles não conseguirem, né, reproduzir e tal. E aí depois fala, em lar valada, e não havia nela valada, do verbo yalad, né? Que significa gerar, né? E tal. Ou seja, Então era uma esterilidade externa e interna. é como se fosse isso, essa é a ideia. Ou seja, impossibilidade total. Exatamente, exatamente. O que É isso liga mais uma vez a Gênesis 1 de novo, porque, de novo, toda a ideia da criação Isso- era essa impossibilidade de vida. Então, Que Então, é, de tem a novo, ver com agora, forma invasiva, através com da a questão intervenção da terra. Não Não. sei se... Não, Cara, não. pra mim, eu acho interessante essa ligação. Talvez o Edson não concorde. Talvez não seja linguística. Mas eu acho interessante essa conexão, de que Não, da se mesma você tá maneira falando que... de barrenness, se você está falando de pernas, de que o milagre... quer dizer, se você for parar pra pensar, o milagre da criação Mas eu tô não é falando- surgimento do nada pra tudo. A questão da palavra não está conectada. Não está conectado. Só que a ideia é a seguinte: o mundo havia impossibilidade de vida. Esse é o milagre da criação. Agora existe possibilidade de vida. Gênesis 1 e 2. A mulher, o ventre, é uma condição de impossibilidade de vida, não como as duas palavras interna e indicam. externa. E através da intervenção divina existe agora de novo Sim, possibilidade de de vida. novo. Então é só esse paralelo. Não existe Sim, conexão de textual barnness, direta. o paralelo é de Exato, infertilidade. de infertilidade, exato. De não vida e vida. O que é interessante, porque daí você entra com Gênesis 2, como de novo Deus intervindo dentro dessa situação e criando uma nova condição de vida baseada na promessa. E o Valente falou um negócio interessante, que o capítulo 12, ele ignora isso basicamente, Ignora. né? Ele começa, fala do chamado de Abraão, Abraão responde prontamente, etc. Vai ter uma família grande, vai se multiplicar, Isso vai ser uma uma bênção. bênção, etc. E continua, né? No 13 também continua. E Ser são como o pó da terra. exatamente Mas, outras mas questões o são desenvolvimento da narrativa de Abraão, você vê que é uma preocupação dele. Direto, Lógico. ele vai falar. Deus está Não querendo é de falar Deus. uma coisa. Deus não não é está de Deus. preocupado. Mas Mas direto essa Deus é a vai falar questão. sobre a terra. Abraão vai parar e falar, não, mas eu não tenho... Sim, Eu tanto tenho- é que eu ele tenho- tenta solucionar de outro E ele jeito. tenta resolver de Eu outras tenho que- maneiras e tudo mais. Resolver isso com os meus servos. Eu Exato. tenho servo, eu não tenho filho. Exato. Então é uma coisa interessante que acontece na narrativa de Abraão. Mas e agora? Introdutoriamente, o que mais a gente pode falar? A gente podia parar e falar só sobre o 12, né? Só esse verbo yalad, se você acompanhar Yalad em Gênesis 11,
depois em Gênesis 15, em Gênesis 16, 17, 18 e culminando com Gênesis 21, já dá toda uma sequência temática do estudo da história de Abraão só pelo verbo gerar. Já dá para você fazer o estudo. Não, de palavras-chave na história é interessantíssimo. Tem Yalad, você tem a ideia de ver e levantar os olhos e ver. Yalad é gerar. Nassá, Einai, né? Levantar os olhos e ver, tem isso. Tem outra coisa interessantíssima que recentemente eu passei a ler de novo na narrativa de Abraão. Eu achei interessante, nunca tinha percebido isso. A ideia de posses, extremamente importante. Todos os capítulos praticamente. Abraão vai para o Egito, sai com muitas posses. No capítulo seguinte, Ló tem uma briga por causa de posses. Aí no seguinte, vem os reis e roubam as posses. Então é sempre interessante que essa questão de posses sempre está no pano de fundo. E quando Deus aparece em Gênesis 15, diz que ele vai perder todas as posses. Exatamente. Que ele vai virar, as descendências vão virar escravos. Vão virar escravos. Tem posse em todo lugar, mas a única certeza que o leitor tem é que ele vai perder tudo, porque o texto falou que ele vai perder tudo. Mas que Deus vai estar controlando todas as coisas e vai ficar tudo bem. Agora, curioso. Então são várias palavras que a gente poderia perseguir para estudar a história de Abraão. Vamos seguir. Agora eu acho. A gente tem tempo de explorar isso. Podemos fazer isso, mas eu acho que para caracterizar Abraão, o capítulo 12 é importante, os dois lados de Abraão dentro do capítulo 12, porque no decorrer da história esses dois lados vão se repetir direto. Que de um lado, no capítulo 12, é o Abraão que ouve sem responder nada para Deus, simplesmente vai. Responde fazendo, né? Fazendo, não tem resposta. Deus fala e ele não fala, Senhor, muito obrigado. Não, a fé é baseada na ação completa, não tem palavras. Puxa, isso é legal. A fé não é uma questão abstrata. A fé não de é Abraão ação, não é abstrata. O texto fala que ele partiu, pois. Reação, na verdade. Reação ao chamado de Deus, à ação divina. É o que Buber. Como é que fala Buber, Léo? É isso. Buber. Não é. Buber. Ele não é francês. Buber. É o que Buber fala. Ele é responsível por se tornar responsável aquilo que Deus está dizendo. A princípio. Porém, na hora que você faz a transição da chegada na terra e a fome, você tem uma outra faceta completa de Abraão, que é um Abraão agora que vai passar a falar, e a primeira coisa que ele fala é para proteger a própria vida. Ele fala assim, olha querido, é o seguinte, eles vão achar você super bonito lá no Egito. Então é o seguinte, primeira coisa que ele fala é uma mentira. Não é uma mentira, ele está tentando poupar dele, mas o que importa é eu viver. Algo que vai aparecer na história de Isaac mais tarde, já um paralelo, e assim, Ctrl-C, Ctrl-V, exatamente o que ele vai dizer. Então você tem uma outra faceta de Abraão. E o que eu acho interessante, que Hebreus vai chamar Abraão pai de um dos grandes da fé, a Bíblia a gente considera Abraão pai da fé. E o que eu acho, pelo menos, fascinante para mim é de que a Bíblia não se esquiva dessa outra realidade de Abraão, de que o convite para a experiência de fé inclui tanto essa forma de vida de ouvir e fazer, que é sempre um desafio para todos nós, mas também inclui essa forma de vida de autoproteção e de sacrificar os outros para se manter vivo. E isso na história de Abraão é o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Por isso que o 12 caracteriza bem para repetir. Eu acho que eu queria frisar isso de novo. A fé, a definição de fé bíblica, no primeiro caso em que aparece, no caso de Abraão, a fé é ação. É ação, só que o ponto é, o bonito do 12, do capítulo 12, do que é o introdutório de Abraão, é exatamente isso. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia caracteriza Abraão como esse homem que ouve e faz, no mesmo capítulo ele mostra que não está distante da realidade de fé essa parte. Desconstrução. Ele não está desconstruindo. É inerente ao processo. Ele está falando que tudo isso faz parte da experiência. Ele está apresentando o personagem. É um personagem complexo já. E no capítulo 13 já volta. Ele não está livre. Esse personagem não está livre das contradições que são inerentes àquilo que nós entendemos como humanidade. Não estão. Tanto é que só no capítulo 13 volta, que ele acaba de sacrificar o outro pro bem dele. E agora no capítulo 13, quando tem muitas posses e tem a questão com o Ló, ele fala: escolhe aí o lugar que você quer. Ló olha, vê as campinas. Mas a maneira que ele fala é significativa. Lógico. Ele fala o seguinte, ele fala assim, Ló, porque é o seguinte, no capítulo 12, ele sacrifica a esposa chamando de irmã para que ela fosse para outros lados. Em duas situações. Duas situações. Só que nessa do 12, a mulher vai para a corte de Faraó, Abraão recebe posses, e a gente não vê o Abraão justo mais tarde que vai para a guerra, para cima de tudo. Não, ele está tranquilo. Ele recebe as posses, está tudo certo. Até que descobrem, dá todo aquele problema e ele é expulso do Egito. Agora, chega o capítulo 13, que é o que o Lucas está mencionando,
você tem uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão vira para Ló e fala, isso não pode acontecer entre nós porque você é meu irmão. Exatamente. É extremamente curioso como acabou de falar de irmã no capítulo anterior para empurrar para fora, agora ele menciona o irmão para trazer para perto e falou assim, olha, e eu estou disposto, olha a vulnerabilidade de Abraão. Ele está sendo bênção. Eu estou disposto a você escolher primeiro e eu espero. Sendo que ele teria primazia por ser mais velho. Teria qualquer prerrogativa. Mas é um outro Abraão radicalmente diferente. E o ponto que isso... Ele basicamente queria expulsar a mulher. O do quê? O Abraão queria só expulsar a mulher dele. No caso do capítulo anterior, ele queria poupar a própria vida. Ele falou assim, você vai para que eu sobreviva. Ele diz explicitamente. Agora, no capítulo 14, o interessante é que Abraão ele vai um passo além ainda. Além de levarem o Ló e as posses, ele não é o cara passivo que está temendo pela própria vida. Ele junta 300 e vai para a guerra. 318. Desculpa, muito bem lembrado. 300. Ao redor de 300. Eu gosto de detalhes. Agora, o seguinte... 318 servos nascidos em sua própria casa. Em sua própria casa. O que ilustra isso para mim de uma maneira curiosa, ou para o leitor do texto de Gênesis, é aquele princípio que a gente já mencionou em outros programas, que uma aproximação ao divino, certo? A esse ouvir, ao fazer e ao comungar com Deus, ao ouvir, inevitavelmente resulta numa aproximação ao outro. Então, no começo ele está sozinho, ele está querendo poupar a própria vida. Assim que os capítulos vão avançando, Abraão vai se desprendendo dessa autoproteção e se preocupando com os outros. Aí a gente encontra um dos pontos altos disso com Sodoma e Gomorra, com Edson. Depois ele volta a ser Abraão. E ele volta a ser Abraão, que é ele com a história de Agar. Você tem essa oscilação, só que não de novo... crescente, né? Não tem. Você tem a oscilação sempre. Só que, de novo, a aproximação divina sempre resulta nessa preocupação com o outro. Eu acho que tem uma coisa importante que o Léo tentou comentar, que era da questão do caráter da fé de Abraão, né, de responder sem hesitar. Eu acho que aqui o texto no capítulo 12, né, a forma como ele é construído, ele diz bastante sobre quem é Abraão, né? O fato de não dizer nada do que ele fala, né? A gente até estuda que o pensamento hebraico-bíblico, a essência dessa resposta é assim, hoje a gente tenta entender para ver se vai obedecer ou não, se vai fazer ou não, né? A essência do pensamento hebraico-bíblico é fazendo, talvez você entenda. Que isso pode ser que você nem entenda. A gente não está chegando a ele, mas isso vai encontrar essa mesma ação sem fala. A gente também encontra em Gênesis 22, que tem um chamamento divino. Que tem uma relação direta até linguística em vários pontos com o 12. Mas ele é o cara que não responde no 12, no 22, mas ele é o cara que no 17, quando Deus fala, ele ri também. Sim. Então Deus falava... É o que no 12 ele mente. Fazer assim. uma aliança contigo ele e a e tal, esposa vão rir. você considerar todo mundo. A esposa rissem, ele não contou para a esposa, ou seja, para ela também... Isso é um detalhe interessante que o Turner levantou naquele dia. Quando teve aqui na palestra. Mas a gente não vai dar tempo de falar desses detalhes agora, a gente tem mais uns 5 minutos aproximadamente. Tá, então beleza. Então continua. Não, mas é legal. Você estava falando que ele Abraão ri. Não, eu tô falando só que... Que tem momentos que ele responde. Então, ele não responde, ele age. É o cara da fé. Mas depois também, Deus fala, Abraão, vou te dar um filho, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o que lá e tal. Aí Abraão ri. Tá bom, Senhor, vive Ismael diante de ti, né? Ismael ou às vezes ele responde agindo errado, né? Vai com Agar e tem filho. Mas aquilo não é bem uma resposta, né? Ele foi um... Deus não estava falando. Mas não estava falando ali, não tem a ação da fala, né? Tem isso é o que? Gênesis 16? Mas ele está esperando. Gênesis 15 tinha fala. Não tem um chamamento. Não tem de qualquer forma, ele não está esperando. Tem um chamamento de Agar. Não, mas nós temos que ser Agar é convocado e tem que agir. Sem questionar. Mas nós temos que ser proativos. E gera um problema, né? Um problema... Isso é uma coisa muito engraçada, né? Que as pessoas ignoram, né? Até uma vez a gente zoou e a galera ficou, vocês são machistas. Eu, né? No caso, que eu tinha zoado. Você vê, em Gênesis, toda vez que tem 2 mulheres, tem problema. O cara tem 2 mulheres, o cara tem problema. E não é por causa das mulheres. Não, mas porque não é para ter 2. De um homem com 2 mulheres, vai dar problema. Claro. É simples assim. Então, Abraão tem problema com Sara e Agar. Depois Jacó vai ter problema com Lia e Raquel. Sim. Tem 2 mulheres, tem problema. Lameque, que é o filho um dos filhos de Caim, descendente, não é filho de Caim, descendência de Caim, ele tem 2 mulheres e é um cara problemático. Quer matar geral. Quer matar todo mundo. Ou seja, em Gênesis, o cara ter 2 mulheres é negativo, porque vai dar problema. Mas enfim, voltando. Porque foge do ideal de Jesus. E mesmo depois, quando os reis de Israel, mesmo quando Israel, depois dos reis, todas as tem pessoas várias que nós mulheres. conhecemos que dão problema,
Tem mais de uma Provavelmente mulher. tem mais de uma mulher. Cara, melhor fechamento de todos. Esse é o maniqueísmo puro. Né? Agora, Esse é o maniqueísmo na sua forma mais pura. mais essencial. Se em mais Gênesis, essencial. o cara que tem 2 mulheres dá problema, logo todas as pessoas que dão problema têm 2 mulheres. Maniqueísmo na veia, né, cara? é lógico. E é assim que as pessoas agem com tudo, né? Qualquer vídeo que você vê no YouTube, você vê isso aí. O que aconteceu aqui? O cara saiu de A e foi pra B. Por quê? Logo que se A é igual a B e B é igual a C, logo A igual a C. A igual a C. Isso é óbvio. Se na Venezuela. Então, agora o negócio é Agora, última coisa, a gente começou falando. Talvez uma última coisa que seja interessante para o ouvinte. A gente começou falando de Abraão com a conexão do que veio antes, em capítulo 11. E só lembrando que, além das implicações que a gente vai mencionar na história de Isaac, do que acontece na vida de Abraão, que se repetem na vida de Isaac, existem inúmeras coisas acontecendo na história de Abraão, que a gente vai ver de novo no Êxodo. Menção a Egito acontece, a opressão, Agar, ela é maltratada, jogada no deserto, lá Deus se lembra e traz de volta. Caraca, Israel é um paralelo a Agar? Sim, existe essa ligação da opressão de Abraão junto com Agar, diante de Agar, e Deus atendendo ela no deserto. E mais tipo, tarde, Abraão é o faraó, entre aspas. Existe essa nuance. Nossa, que loucura. Então existem várias coisas acontecendo. Agora, existem coisas positivas de Há Abraão. controvérsias. Claro, a controvérsia. Há uma linha Agora, que defende essa ideia. Existem coisas positivas. Abraão, ele age em favor de Ló, buscando e o trazendo de volta com muitas posses, com base na aliança que ele faz com Abimeleque. Em outras palavras, a aliança precede um resgate, um retorno com muitas posses, como mais tarde a gente vai ver que isso é importante na história do Êxodo. Deus, ele age com base na aliança para tirar o povo do Egito com muitas posses. Então é interessante que a história de Abraão, ela acaba sendo um paradigma, não só em continuidade com o que veio antes, mas para o que vai acontecer depois, não só com Isaac ou com o Êxodo, mas para com todo aquele que está numa jornada de fé. E as duas tipologias clássicas, né? Que é o nascimento do filho de Abraão, né, em Gênesis capítulo 21, que é miraculoso, Deus visita Sara, e obviamente Gênesis 22 também, que é tipológico em relação à semente que vai morrer, o pai que entrega o filho, etc. Você está falando em relação ao nascimento miraculoso de Cristo e ao seu sacrifício? Isaac. Exatamente. Não, o pai subindo na montanha. Eu estou deixando mais claro. Ele está falando dos ecos posteriores, eu estou só alongando. Sim, eu estou explicando. Que são os mais bonitos no final. A imagem mais bonita, de fato, entre pai e filho, entre Deus e Jesus, se encontra no Akedah, Gênesis 22. Que não dá pra gente estudar hoje. Não vai dar não vai dar pra estudar. Mesmo. Vamos encerrar então, Lucas Iglesias. Esse foi mais um programa Terceira Margem do Rio em Revista. Até o próximo. Um abraço.